1944, pouco antes de ser fuzilado pelos nazistas, o francês Marc Bloch, um dos maiores historiadores do século XX, escreveu: uma epidemia supõe duas coisas: gerações de micróbios e, no momento em que a doença se instala, um terreno. O curioso é que a preocupação dele não tinha nada a ver com a biologia. Esse tal de terreno que ele falava, na verdade, se referia às condições históricas sob as quais um determinado fenômeno tem a possibilidade de acontecer. A ascensão do nazismo e de seu líder Adolf Hitler, um pintor frustrado na juventude e um ex-soldado do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, é um desses fenômenos que não se pode explicar sem recorrer às condições históricas daquele momento. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre esse sinistro personagem. Não se sabe muito sobre as origens familiares de Adolf Hitler, e o pior é que ler a sua autobiografia também não ajuda muito a conhecê-las, já que nela foi construída uma imagem de sua infância condizente com a posição de líder nacionalista que ele aspirava. Então fica difícil saber se o que está escrito ali é verdade ou apenas a fantasia de um lunático ambicioso. Sabe-se, no entanto, que Hitler nasceu em 1889 numa cidadezinha no norte da Áustria. Sim, Hitler não era alemão. Filho de um funcionário público e de sua empregada, que por sinal também era prima do pai dele, Hitler vinha de uma família provinciana e relativamente pobre. Após a morte de seus pais, o jovem Hitler, na época com 19 anos, se mudou para Viena, onde tentou a sorte como artista. Porém, o seu sonho foi por água abaixo quando a Academia de Belas Artes da cidade rejeitou ele como aluno. Sem muita saída, Hitler começou a vender a sua arte nas ruas da capital. Foi vender a sua arte com as coisas que a natureza dá. Foi ainda durante essa estadia em Viena que Hitler teve o seu primeiro contato com as ideias antissemitas de Liebenfels e com o pan-germanismo de Schonerer, que o levaram a acreditar piamente uma suposta superioridade da raça ariana. Com as suas pretensões artísticas destruídas, Hitler se mudou novamente. Dessa vez, ele foi para Munique, e foi lá que o garoto decidiu se alistar no exército alemão. Não por acaso, era bem a época que estava rolando o começo da Primeira Guerra Mundial. Empolgado com as ideias nacionalistas de seu tempo, Hitler achou que era uma boa ideia metralhar outras pessoas. Mas, felizmente, sua carreira como militar não foi muito melhor do que como pintor. Por ter vindo de outro país, Hitler nunca conseguiu ser nada além de um soldado raso, apesar de receber algumas medalhas pelo seu empenho e determinação. De qualquer forma, a experiência na guerra deixou nele uma série de ressentimentos que teriam consequências dramáticas para a história da Europa e do mundo. Em novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou com a Alemanha derrotada e humilhada pelas potências aliadas. E no ano seguinte, o Tratado de Versalhes foi assinado e formalizou o fim desse conflito. Esse tratado obrigou a Alemanha a abrir mão de suas colônias e de partes de seu território, a assumir a culpa pelos danos causados à Tríplice Entente, a pagar uma multa enorme para custear as reparações de guerra e, para completar, a Alemanha foi forçada a diminuir os seus efetivos militares de mais de 13 milhões de soldados para apenas 100 mil homens. O país que havia entrado na guerra como uma potência imperialista de salto alto, toda orgulhosa e poderosa, saiu dela arruinada, retalhada, endividada e praticamente sem exército e indústria. Não dá nem para imaginar o tamanho do recalque que essa derrota causou em boa parte dos alemães. Aquela vitória esmagadora que iria provar a superioridade alemã só não rolou. Hitler literalmente encarnou esse sentimento amargo de derrota. Mas mais do que isso, ele soube se aproveitar desse clima de insatisfação generalizada para levar adiante um plano macabro. Em 1919 foi estabelecida no Império Alemão uma república conhecida como República de Weimar. Ela instituiu um regime democrático em que havia um parlamento federal, eleito pela população, chamado de Reichstag, e um presidente da república, responsável por nomear o chanceler, a autoridade máxima do poder executivo. Porém, os primeiros anos dessa república foram muito turbulentos. A economia não ia nada bem. As dívidas acabaram com os cofres públicos. A inflação atingiu níveis estratosféricos e, como consequência final, o bolso dos trabalhadores da classe média alemã havia ficado completamente vazio. Por essas e outras, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, que comandava o governo, começou a enfrentar muita oposição. Os conservadores de direita defendiam a reorganização da monarquia e os mais radicais propunham até uma ditadura. Já os grupos de esquerda criticavam as reformas republicanas como insuficientes e alguns chegavam a propor a instauração de um regime comunista. Por
causa dessa polarização ideológica, surgiram diversos tipos de discursos políticos. O problema é que alguns eram extremamente perigosos para a frágil democracia germânica. Haviam mais de 70 grupos que possuíam um discurso nacionalista e positivista que culpava os democratas, os judeus, os liberais e os movimentos de esquerda pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Revolução Bolchevique de 1917 deixou muita gente com medo. E dentro desses grupos teve um que acabou se destacando muito. Em 5 de janeiro de 1919, na Baviera, foi fundado o Partido Trabalhador Alemão. Em setembro do mesmo ano, nosso sinistro Hitler se filiou ao partido. E ainda nesse ano de 1919, ele chegou a se tornar o principal orador do grupo. Em 1920, eles adotaram o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e definiram as diretrizes ideológicas que seriam adotadas. O antissemitismo, os caras queriam que os judeus fossem eliminados dos cargos políticos, da imprensa e que ainda fosse criada uma legislação específica para eles. Legislação essa que os reduziria a menos do que estrangeiros. O extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poderio militar. Formaram o alicerce do partido de Adolf Hitler. Também no ano de 1920 foi fundada a SA, a Polícia Paramilitar Nazista, que alguns anos mais tarde daria lugar à temida SS. Inicialmente, os nazistas concentravam-se na cidade de Munique e contavam com um número relativamente pequeno de adeptos, que vinham dos setores mais extremistas da direita alemã, movidos pelo ódio antissemita e pelo fanatismo nacionalista. Em apenas 3 anos, o partido cresceu de uma forma expressiva, chegando a uma soma de 55 mil filiados, sendo que grande parte desse número fazia parte da camada influente no governo, no exército e na alta burguesia. Mas por que isso? Poderíamos dizer que foi o discurso radical contra os judeus, que foi a capacidade retórica de Hitler, ou até mesmo a incorporação de grupos paramilitares por conta de relações privilegiadas com o exército. Só que a real é essa. Assim como na Itália de Mussolini, os ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães preencheram um vácuo político. Hitler soube explorar os medos perante o capitalismo numa era de depressão pós-guerra, o crescimento de uma esquerda mais militante e um sentimento de humilhação nacional resultante do final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o atrito entre os ideais democráticos e os ideais comunistas desgastava a recente República Alemã, o nazismo surgiu como uma terceira opção. Para muitos, a última opção para evitar o colapso do frágil liberalismo alemão e a revolução do proletariado. Enfim, voltando ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. A crise política e econômica transformou a Alemanha em um barril de pólvora prestes a explodir. O estouro, porém, veio de dentro de uma cervejaria. Em novembro de 1923, inspirados no movimento fascista de Mussolini, Hitler e alguns de seus companheiros de partido iniciaram uma rebelião em uma cervejaria de Munique. Usando a crise como pano de fundo, os nazistas iniciaram um golpe para tomar as rédeas da Alemanha. O golpe arquitetado por ele e seus companheiros de partido em 1923, que ficaria conhecido como Putsch de Munique, foi um fracasso. Hitler foi preso e o partido ficou praticamente desestruturado, mas Adolfinho não se abalou com isso. Durante os 9 meses em que ficou preso, ele escreveu sua autobiografia, intitulada de Mein Kampf. Lá ele deixou registrado todo o seu ódio aos judeus e comunistas, além de ter exaltado muito o nacionalismo alemão. No fundo, ele só reforçou os ideais do partido nazista através da sua história de vida. Entretanto, ao sair da prisão, Hitler se deparou com uma Alemanha bem diferente daquela que conhecia quando foi preso. Entre 1924 e 1929, a economia do país havia passado por uma recuperação graças à ajuda de capital norte-americano. As indústrias retomaram suas atividades, as taxas de desemprego e de inflação diminuíram, os salários aumentaram, tudo muito bem, tudo muito bom. Isso sem falar que Hitler teria que esperar até 1930 para que seu partido começasse a se erguer novamente como uma força política influente. A situação estava complicada para o Adolfinho. Só que aí a grande crise de 1929 chegou à Europa. Então, a íntima relação com os Estados Unidos, o país antes responsável pela reabilitação econômica deles, acabou levando a Alemanha mais uma vez à ruína. Pra quem não tá ligado aí, essa crise começou justamente nos Estados Unidos. E dessa vez foi ainda pior. As indústrias alemãs e o setor bancário quebraram completamente. Em 1930, a produção industrial alemã caiu para 58% do que era em 1928. Mais de 5 milhões de trabalhadores perderam o emprego, o que dá mais ou menos 8%
terço da população. As consequências dessa crise foram tão severas que o governo alemão não conseguiu fazer muita coisa naquele primeiro momento. Porém, essa suposta incompetência do Reichstag em lidar com a crise não passou desapercebida. Por causa dessa situação caótica que se instaurou na Alemanha, vários setores da população alemã começaram a perder a fé no sistema de partido e na própria república. Olha aí o tempo fechando para a democracia. O pior é que ainda a Constituição de Weimar, apesar de essencialmente liberal e democrática, previa a possibilidade de um regime ditatorial em casos de exceção. E foi exatamente por essa fresta que Hitler e os nazistas chegaram ao poder. Apoiado por parte dos empresários, da classe média e dos trabalhadores alemães, o Partido Nazista conquistou influência suficiente no parlamento, mais precisamente 230 de 608 cadeiras no Parlamento Federal, para, em 1933, conseguir forçar a nomeação de Adolf Hitler para o cargo de chanceler. Você entendeu? Chanceler, sacou? O cargo mais importante do rolê. Aqui jaz a democracia. Inscreva-se no canal. Dá uma olhada no que aconteceu depois. Os partidos da oposição foram imediatamente colocados na ilegalidade. Os nazistas abriram o primeiro campo de concentração em Dachau. No começo ele era para abrigar os prisioneiros políticos, só que aí ele digievoluiu para uma casa de assassinato de artistas, intelectuais, ciganos, pessoas deficientes, homossexuais e principalmente judeus. Hitler se apropriou também da presidência da República e se tornou o único chefe de Estado do país, o Führer. A chegada de Hitler no poder inaugurou o chamado Terceiro Reich, um dos períodos mais tenebrosos da história recente da Europa. Uma vez com o poder consolidado, os nazistas colocaram toda a sua atenção em acabar com o Tratado de Versalhes e restaurar a glória do Império Alemão. Vou ser bem sincero com vocês. Teve um pessoal lá que achou isso bem da hora. Alegando que o Tratado de Versalhes havia separado alemães de alemães, com a criação de estados como a Áustria e a Tchecoslováquia, e que toda nação, quando chega a certo patamar de desenvolvimento, precisa conquistar territórios menos desenvolvidos, teoria do espaço vital lá do Hatzel, eles finalmente começaram o expansionismo alemão. Reocuparam a Renânia em 1936, anexaram a Áustria em 1938, invadiram a Tchecoslováquia em 1939 e, em 1º de setembro de 1939, foram para cima da Polônia. Entretanto, esse último movimento fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra à Alemanha, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Só vou fazer uma última consideração aqui. Tenham em mente que Hitler não agiu sozinho. Suas ordens contaram com o apoio, a obediência ou mesmo a indiferença de muita gente. Antes de tudo, Hitler foi um dos produtos mais sombrios de uma Alemanha, de uma Europa e de valores sociais em crise. Se inscreve aí no canal. Inscreva-se. 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 Se vocês gostaram dessa série, se inscrevam no canal que a gente ainda vai fazer muitas outras. Se vocês não gostaram dessa série, se inscrevam no canal para poder ver a gente fazer outras séries que vocês não gostaram ou de repente, assim, por um acaso ou não, a gente vai melhorar e você vai acabar gostando. Dito isso, deixa o seu like, deixa o seu comentário dizendo o que você gostou, o que você não gostou pra gente poder melhorar e é nóis. Um abraço e até a próxima.